Pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre mármores e granitos, as suas aplicações, onde utilizar eles em uma obra, quando não utilizar eles em uma obra, ok? Mas antes de eu começar a soltar um monte de informações em vocês, eu quero que você entenda o seguinte: mármores e granitos são elementos naturais, ou seja, retirados da natureza. Então, consequentemente, eles possuem uma variação enorme, seja de tonalidades e características. A gente pode ter uma mesma peça de mármore que ela tem um veio natural, uma marca natural nela, que uma outra peça pode não ter. Inclusive, por muitas vezes, quanto mais diferente essa peça, mais valiosa ela é. Então, isso pode variar muito na questão de preço. Agora, existe no mercado variações sintéticas? Existem. Por exemplo, o Marmoglass. O Marmoglass é um mármore sintético, até de muita qualidade. Às vezes ele chega e se compara a um preço de um granito. No geral, o granito ele tende a ser um pouco mais barato do que um mármore, mas também isso é muito variável da região que você está. Mas o que é mais importante e que eu preciso que você entenda é que existem diferenças. Você não vai conseguir, às vezes, comprar uma mesma peça de granito. Você tem que ir na sua marmoraria, escolher e conversar. Tá, mas calma, como assim marmoraria? Na sua cidade, espalhado pelo mundo inteiro, existem marmorarias, ou seja, são lojas especializadas que compram essas peças de diferentes formatos e tamanho e montam, ou seja, elas vão recortar essa peça em diferentes peças e montar um quebra-cabeça até formar a peça que você está querendo comprar, seja uma pia, uma soleira, uma pia de cozinha, uma ilha de cozinha. Então eles são os responsáveis por montar isso, mas você tem que apresentar um desenho esquemático, pelo menos, com as suas intenções projetuais. Mas o que eu quero que você entenda é que eles dois são materiais naturais, então você não vai poder especificar sem, de repente, ir numa marmoraria e escolher junto com o seu cliente. Isso é muito importante. A gente tem um monte de mármores, tá? Por exemplo, o Travertino Nacional é um que tem um belíssimo custo-benefício, está se utilizando muito. Você vai encontrar ele ali numa média de 200 a 350 reais o metro quadrado dele. Poxa, aí você fala assim, nossa, mas é muito. Realmente é muito, mas se você, por exemplo, pegar um crema marfim está na casa de 800 reais o metro quadrado. Então, depende de onde você vai utilizar e o que você vai fazer com ele. Mas, o que eu quero que você entenda? A principal diferença para mim entre granito e mármore é essa. Granito é duro, mármore é mole. Tá, mas calma, não quer dizer que você vai pegar uma peça de mármore e você vai conseguir torcê-la na sua mão. Não é isso. O mármore ele sofre muito mais com a ação do tempo do que o granito. O granito ele é uma peça mais rígida do que o mármore. Então, quando você faz um mármore, você tem que tomar cuidado onde você vai colocar ele. Quer um exemplo? Vamos supor. Seu cliente está com muito dinheiro, aí você está fazendo um aeroporto. Aí você vai fazer o salão de entrada do aeroporto todo de mármore. Será que isso vai dar certo? É óbvio que não vai dar certo, porque o fluxo de pessoas que vai ter em cima desse mármore vai ser absurdo. Então esse mármore, ao longo do tempo, ele vai sentir isso e a pedra vai desgastar naturalmente. Então não dá para você fazer esse tipo de coisa. Então tá, onde que eu vou utilizar um mármore? Um mármore você vai utilizar em algum elemento que não tem muita ação de contato, ou que se tiver não é de muitas pessoas. Então vamos ver isso hoje no vídeo, onde que dá para utilizar mármore e onde que não dá para utilizar mármore. Agora, onde dá para utilizar? Dá para utilizar fazendo soleiras? Dá para utilizar tanto granito quanto mármore. Por exemplo, essa é uma soleira, né, que faz a divisão de uma porta para outra, de mármore, e esse é o crema marfim. Dá para utilizar? Lógico que dá. Provavelmente isso é uma residência. Então, mesmo que ele vai ter um contato de pé da pessoa passando de uma porta para outra, a gente está falando de uma família, não estamos falando de um aeroporto. Então, dá para fazer. Então, fica o bom senso, ok? Dá para fazer a soleira de granito? Dá. Ela tem um acabamento um pouco mais simples, dependendo do granito que você vai utilizar, mas ela vai resistir a muito mais. Pia de cozinha, bancada de cozinha, dá para fazer em mármore? Não dá, pessoal. Por quê? Pias, bancadas de cozinha, né? Perdão, porque a pia é o elemento metálico ali
que a gente tem. A bancada é de granito. E por que não dá para fazer uma bancada de mármore, pessoal? Porque, gente, vai cair panela, vai cair faca, você vai passar bucha bombril, você vai... Não dá, esse mármore ele vai sentir e você vai perder essa peça ao longo do tempo. Então, dá para fazer ela de granito? Dá. Granito é o ideal para bancadas de cozinha. Mas você tem que ficar atento, porque as bancadas de cozinha, elas têm o que a gente chama aqui, ó, de área molhada. Então, você tem que especificar no seu projeto qual é a área que você quer um rebaixo, e a partir desse rebaixo, o resto é plano, tá certo? Banheiro, dá para fazer de granito? Dá, mas o que é natural é que seja feita de mármore. Por quê? Porque aí o mármore já vai ter um acabamento muito mais elegante, um acabamento muito melhor para que você consiga fazer ali em mármore. Poxa, mas eu não posso fazer em granito? Você pode, só que não é convencional. E aí você tem uma infinidade, tá certo? Ó, por exemplo, de repente você acha um granito interessante, branco, e talvez você consiga fazer. Agora, como que funciona a questão dos equipamentos? O que eu quero dizer com equipamentos? Por exemplo, essa pia da Deca, ou uma pia Tramontina para colocar na sua cozinha, ou um cooktop. Se você tem esses elementos, o que vai acontecer? A sua bancada, seja ela de granito ou de mármore, ela vai precisar ser recortada, né? Porque para encaixar uma cuba dessa, eu tenho que recortar o mármore. Como que eu faço isso? Pessoal, você tem que comprar esse equipamento com antecedência e encaminhar para a marmoraria que vai recortar a sua bancada, porque é função deles recortar e encaixar a sua peça. Você não pode deixar isso na mão de um pedreiro entendedor, que ele vai querer cortar a sua bancada com uma maquita, né, com uma serrinha circular, porque vai dar errado. Ou essa peça trincar, não tem o que fazer. Então, esses tipos de elementos que vão sofrer recorte na sua bancada, compra eles com antecedência, define com o seu cliente e encaminha para a marmoraria que não tem erro, tá bom? Isso, cooktop tem que ter furo, tá, pessoal? Às vezes você tem que dar uma consultada, o que o seu cliente quer. Muitos clientes, por exemplo, pedem aquela lixeira de bancada na cozinha, ou seja, você tem que fazer um furo na bancada para encaixar uma lixeira específica que vai ficar na bancada. Então tem que tudo ir para a marmoraria, não tem o que fazer, tá bom? Agora, existem outros tipos de equipamento? Existem, por exemplo, essa é uma cuba esculpida, ou seja, a marmoraria faz ali os recortes e o quebra-cabeça para esculpir uma cuba na própria bancada. Isso é bonito? Indiscutivelmente maravilhoso. Na minha opinião, é prático? Não é prático, tá? Então eu só faço esse tipo de coisa, mas isso é uma opinião minha. Eu só faço esse tipo de coisa se o meu cliente pedir. Por quê? Essa aqui até que tá fácil, o ralo dela tá de fácil acesso, mas existem as cubas esculpidas com válvula oculta, ou seja, você vai ter ali uma espécie de outra peça aqui em cima para dar acabamento. Eu acho que ela, não, na praticidade da limpeza ali, de desentupir, não é muito prática, tá? Pode ser talvez simples para uma residência, mas eu já vi muito comércio que tenta fazer esse tipo de cuba e vira uma coisa extremamente ruim ali de manutenção, quando não essa cola que tem na ligação de uma peça ou outra, ela vence, então começa a dar infiltração, começa a pingar. Então eu acabo utilizando uma coisa que dura mais tempo, tá certo? A mesma coisa eu quero agora falar para vocês na questão do frontão e da saia. Oh meu Deus, o que é um frontão? O que é uma saia? Pessoal, essa parte da bancada que fica encostada na parede é o que a gente chama de frontão. E essa parte que fica aqui na frente, né, chama-se saia. Você pode escolher a altura do seu frontão e a altura da sua saia. Não tem regra, mas existe um bom senso. Por exemplo, para uma pia de cozinha, se fala aí de frontão de 5 e saia de 5. Já vi casos como o da imagem, que a pessoa reveste uma parede inteira, faz um frontão na parede inteira. Então, repara aqui que o frontão está indo até ali no cooktop. O porquê? Porque é a vontade do cliente. Então, ele vai ser mais fácil de limpar.
Aí, mas tem, obviamente, um custo muito maior. Agora, saias, eu já vi muito lavabo de banheiro que tem o quê? Um frontão pequenininho, mas tem uma saia grandona para dar um entablamento legal, para dar uma estética bacana. Então, vai de você especificar o que você quer, tá? O que não pode acontecer é você deixar a cargo do vendedor ou deixar a cargo de qualquer leigo. Lembre-se, no dia a dia, o profissional é você. Você tem que apontar para o seu cliente os benefícios e os não benefícios de algo que ele quer comprar, tá bom? Então não adianta se o seu cliente falar assim, mas o vendedor quiser te empurrar às vezes um granito numa bancada de cozinha, porque ele quer de alguma forma ganhar tempo e dinheiro, você como profissional tem que falar não foi isso que eu aprendi, tá bom? Agora, como que se sustenta essa bancada na parede? Existem 2 procedimentos, eu sempre falo, é importante fazer os 2. Primeiro, grapa. O que é uma grapa? Uma grapa é uma peça metálica que ela é chumbada. Meu Deus, o que é um chumbamento? Gente, se abre um buraco na parede pequeno, se enfia essa grapa ali e passa-se uma espécie de pasta forte de cimento, de concreto, certo? Para quê? Esse faz uma espécie de cola, uma espécie de chumbamento dessa grapa na parede. E aí, a partir disso, a grapa vai sustentar a própria bancada, tá certo? Então, a gente tem quantas grapas você vai ter que colocar, depende muito da recomendação que o seu pedreiro fizer na obra, muitas vezes. Mas tem que ter grapa. Tá, mas o que mais eu tenho que fazer? Pessoal, você tem que, ao meu ver, eu estou mostrando para vocês uma imagem de uma bancada que foi retirada e dá para ver com clareza o chumbamento na parede. Ou seja, você tem que pedir para a sua marmoraria deixar pelo menos 1 centímetro a mais de peça de bancada para você enfiar ela na parede e chumbar ela na parede. Por quê? Porque esse chumbamento na parede vai auxiliar um melhor acabamento, consequentemente uma melhor fixação da bancada na parede e não vai infiltrar água por baixo. Essa água não tem como passar por trás do frontão e cair lá embaixo. Então eu sempre acho que dá um melhor acabamento, então eu sempre faço isso nas minhas obras. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da altura, largura desta bancada. Bom, para banheiro, o que é mais importante? Você saber que tipo de cuba você vai colocar na sua bancada do banheiro. Por quê? Porque existem cubas especiais que uma bancada de largura 50 centímetros não atende, você não consegue colocar aquela cuba. Então você precisa saber que cuba você vai colocar. Eu normalmente não faço uma bancada de banheiro menor que 50 centímetros de largura. Comprimento vai de você, vai do seu projeto. E bancada de cozinha? Bancada de cozinha, ela também varia bastante. O mínimo para uma bancada de cozinha é 60 centímetros de largura. Por quê? Porque senão você não consegue colocar uma cuba legal, você não consegue fazer uma área de molhada ali na bancada legal. Mas por que ela pode ser mais? Pode, pessoal, por um simples detalhe. Muitas máquinas de lavar, ao serem embutidas embaixo da pia, elas estão vindo com mais de 60 centímetros de largura. Então, se a sua cliente tem uma máquina de lavar, você tem que saber, porque aí a sua bancada vai ter que ser basicamente do tamanho dessa máquina de lavar, tá certo? Eu acho que eu consegui colocar aí a maior parte das ideias. Lembre-se, sempre que você tiver dúvida, consulte a sua marmoraria, vai com o projeto, conversa, que não tem erro, eles sempre vão conseguir te ajudar.